Olá, sejam muito bem-vindos ao Dr. Tiago Zanetti Podcast. Hoje vamos falar um assunto que para muitos é polêmico, mas todos gostam e muitos têm muita curiosidade. Hoje vamos tirar várias dúvidas a respeito de sexo e o sexo relacionado com a boca. Aqui está meu grande amigo, João Luiz. Queria que você se apresentasse para todo mundo, todas as suas especialidades, tudo aquilo que você trabalha, que você faz. Vou tentar ser sucinto. Perfeito. Obrigado pelo convite. Imagina. Boca é um assunto que eu falo um pouco no sexo, no meu trabalho, mas foi interessante que você trouxe isso, me deu outras ideias, inclusive, para falar sobre boca. Bom, então um resumo. Meu nome é João Luiz Vieira, eu tenho 54 anos, eu trabalho com sexualidade há 10. E minha formação primeira era de teatro, eu era ator, depois eu fiz jornalismo, eu ainda sou jornalista, mas eu estou atuando mais enquanto estudioso de sexualidade, que foi uma pós-graduação que eu fiz 2, e de repente lá dentro eu descobri um novo mundo, né? Porque eram 3 anos de curso, 80 disciplinas, desde aulas divertidas, aula sobre pênis, por exemplo, foi uma das mais divertidas, que todo mundo ficava ansioso para ver como seria essa aula, e realmente a professora trouxe vários pênis para a gente ver os tamanhos, a espessura, a estrutura do pênis, né? Do pênis não, da genitália masculina. Uhum. No dia seguinte foi a aula da vagina, e também, como será? E também tivemos aulas de crimes sexuais, infecções, religião e sexo, transexualidade, homossexualidade, aborto, enfim, o assunto é amplo. Por que é amplo? Porque todos os outros animais, eles praticam sexo, por instinto. Os vegetais fazem reprodução assexuada. E nós, além disso tudo, a gente dá significado ao sexo. Isso é sexualidade, é você dar significado ao sexo. Então, a gente não vai ao encontro de outra pessoa porque a gente está ovulando. A gente vai também ao encontro de outra pessoa porque aquela pessoa tem um cheiro interessante, tem uma voz interessante, é inteligente, tem um toque. Isso não tem nada a ver com período reprodutivo. Sim. Então, isso é sexualidade. Você significa aquele encontro, você significa aquela pessoa ou aquelas pessoas. Então, sexualidade... E está em tudo. Então está na boca também. Está em todos os lugares. Está na maneira como você se veste, está na maneira como você fala, como você olha e como você silencia também. Show. E me fala uma coisa, você falou em relação à boca, né? Dentro da visão do especialista, do sexólogo, qual que é a caixinha que você puxa e fala assim, dentro da caixinha boca, a gente tem todos esses significados e todas essas sensações e tudo isso que a gente pode trabalhar, e até mesmo você como um terapeuta que usa do sexo para fazer a terapia, que ponto que a boca entra nisso, né? E até algumas histórias que você possa ter aí. A tua frase foi picante. Eu faço do sexo a terapia. Não é meio assim, né? Sim, eu não falei, né? Eu sou terapeuta sexual do Zen Club, que é um aplicativo que surgiu um pouco antes da pandemia. Eu comecei em 2018, e aí com poucas consultas, e aí na pandemia eu saí de um lugar, de um emprego que eu estava, aí eu abri a agenda e de repente de 12 consultas por mês, pulou para 80. Uau, né? Parabéns. Como era um aplicativo e continua sendo online, então eu atendo pessoas do Japão, da Nova Zelândia, da Europa, da África, muito Estados Unidos, Canadá e muito Brasil também. E eu tenho esse atendimento, né, diário. Também faço palestras, e escrevi peças de teatro sobre o assunto, escrevi roteiros para filmes também sobre o assunto, escrevi livros sobre o assunto também. E sobre a boca, a língua, se você me perguntar qual é o órgão mais erótico do corpo, é a língua. Porque a língua ela faz rotação de 180 graus, ela vai para frente, vai para trás, vai para cima, vai para baixo. Que outro órgão faz isso tudo? É tão versátil quanto a língua, né? Sim. E a língua também, ela proporciona sair a voz, ela ajuda a sair a voz. E dependendo da voz, como eu disse, é muito erótica, né? Uma palavra bendita, um palavrão bendito, sim. Porque não existe palavrão, existe palavra mal usada. Porque às vezes uma palavra feia... De baixo calão pode ter um significado diferente. Na hora certa, né? E ao mesmo tempo, o contrário também, uma palavra muito elegante, na hora do sexo pode ser muito desagradável ouvir, né? Sim. Querida, me passe a sua vagina por gentileza. Não, né? Então, a língua é a mais... A língua é a área mais... É o órgão mais erótico,
assim como a pele, né? É onde ela recebe todas as zonas erógenas, né, através da pele, né? E além da voz, a língua também oferece uma temperatura diferente, porque o nosso corpo tem uma temperatura interna diferente do externo. Sim. Então, por isso que o sexo oral leva muita gente à loucura, porque é o contraste de temperaturas ali. E tem o sorriso, né? O sorriso também é muito atraente, né? Um sorriso bem dado pode levar à cama imediatamente. Né? É a primeira fase da conquista, né? Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela diz o seguinte, ela é muito boa nisso, ela fala, as minhas técnicas na balada, a primeira coisa é mostrar o meu colo e sorrir. Então ela entra na balada e começa a sorrir, no mínimo leva uma pessoa para a cama. E eu sou testemunha que ela leva mesmo. Ela ri, simplesmente ela ri, porque as pessoas não estão rindo muito mais. Sim, né? E é muito engraçado que a gente olha às vezes uma foto de um perfil e principalmente modelo, todas estão sérias. Uma vez me falaram que isso era para mostrar luxo. Pode ser, faz sentido. Né? Que as pessoas que compram coisas muito caras não sorriem. Aí eu falei, mas por que não sorri? Silvio Santos sorri pra caramba. Eu acho que ele é uma pessoa bem sucedida e que tem bastante dinheiro. E aí isso para mim sempre me incomodou muito. Né? Se você vai realmente ter esse momento de sedução, e quando uma marca coloca uma modelo lá, é para vender. A venda é uma sedução. Por que ela não vai estar sorrindo? Eu sempre me perguntei isso. Isso para mim sempre foi uma coisa que não faz sentido. Né? E você sabe que quando você falou, né, de todos esses status, você falou da voz, me veio agora uma ponta aqui na cabeça que a gente nem tinha conversado ainda a respeito. E a pessoa que é muda? Querendo ou não, existe uma limitação. Você me falou até em umas conversas que a gente teve antes, da onde teve um insight, da gente bater esse papo, a respeito das pessoas que são tetraplégicos, todos que têm aí o uso da... Isso depois eu queria que você contasse pra gente. Mas e a pessoa que não fala? Né? Ela perde ou ela consegue pegar essa sensibilidade e jogar para um outro ponto, algo? Como que ela trabalha isso com a sexualidade? Ótima pergunta. Nós que temos tudo perfeito, nós tendemos a achar que tendemos a levar para um caminho do falocentrismo, nós homens, e do coitocentrismo. O que seria o falocentrismo? O pênis é o mais importante na relação. Certo. E o coitocentrismo, eu tenho que penetrar alguém, ou ser penetrado por alguém. Tá. Né? E quando você tem algum tipo de deficiência, você é uma pessoa com deficiência, você reorganiza esse raciocínio e entende que o seu corpo é muito maior do que simplesmente um pênis ou uma penetração. Então, quando a pessoa já nasce, já é um PCD, né? Eu tenho uma amiga que ela tem nanismo, ela tem 90 centímetros. Caramba. E ela não se restringe a isso. Ela conseguiu transformar esse corpo pequeno numa possibilidade infinita de recursos eróticos. Né? Ela dirige o próprio carro, então ela adaptou o carro. Então a marcha do lado do cotovelo, né? É alto, enfim. Ela namora com homens de 1,80 m. Ô, louco. Né? Ela não... É inimaginável isso. Ela não dorme em caminha, ela dorme em cama normal. Ela fala para mim, o mundo não vai se adaptar ao meu nanismo. Eu tenho que me adaptar ao mundo. Né? Eu sou minoria. E aí, essa mesma amiga que eu falei da boate, da balada, ela namorou um PCD. E ela falou que foi um dos melhores sexos que eu já fiz. Porque ele não se restringe mais ao pênis dele, porque ele sofreu um acidente. Então ele sabe que é duvidoso se vai ser sucesso penetrá-la, ou se eu vou ter a ereção na hora certa. Então eu vou usar o que eu tenho. O que é que eu tenho? Eu tenho minhas mãos, eu tenho minha língua, de novo, eu tenho o bico do meu peito, e eu vou usar isso. Então o organismo ele se reorganiza com o que ele tem. É uma capacidade incrível de readaptação que o organismo tem. É lindo isso, né? Maravilhoso. Então, eu não falo, eu não tenho capacidade de falar, eu vou usar minha mão para me comunicar com você. Eu vou tocar mais em você. Porque às vezes quando a gente tem tudo, a gente usa pouco mão, a gente usa pouco língua. Quantas histórias você ouve de gente que está casado e não dá beijo de língua mais? Sim. Porque já tem um pênis ali, eu já te conheço, eu já te penetro. Não! Mas quem tem pouco, usa o pouco que tem. Né? Você vê no frio, o que acontece com homens no frio? O pênis vai para dentro, o testículo vai para dentro. Por quê? O organismo entende que aquele frio é prejudicial aos espermatozoides. Então vão guardar
Sensacional. É o organismo que faz isso, não é você que manda nele. Então, o organismo ele se reorganiza, ele reorganiza as zonas erógenas que estão disponíveis e as que estão indisponíveis. Perfeito. E me fala uma outra coisa, em relação à boca, a gente tem os lábios, os dentes, né? E o que você entende, né? Sendo a língua aí, vamos colocar o músculo principal, né? Os lábios e os dentes, depois eu estou fazendo várias construções para depois entender onde é que eu quero chegar. O que eles representam dentro de toda essa, não diria nem do ato em si, mas de toda essa conquista, esse mostrar. Dentro daquilo que você conhece, dentro de história, dentro de filosofia, de coisas que já passaram, a gente percebe que, principalmente a estética, ela vem mudando. Né? O quanto que isso, durante os tempos, foi importante ou não foi importante, né? Em relação à conquista, o que você já viu a respeito disso? Porque hoje a gente vê, né, das pessoas, a gente fala que o sorriso está igual de todo mundo. Sim. Né? Pensando até mesmo numa fase, aquilo que você falou no começo da conversa, em relação ao instinto animal do que nós éramos antes do que a gente vê hoje. Pensando nessa relação interpessoal, o que você já viu a respeito disso? Pergunta complexa, né? Por algum motivo, descobriu-se que um bom sorriso, um sorriso bem cuidado, ele garante não só encontros, como empregos. Né? Então eu vou cuidar disso. Então virou uma coisa de necessidade primeira, né? Hoje isso, né? Mas antes não tinha nem escova de dente na pré-história, né? Não existia fio dental, né? E não existia dentista, né? Então como se arrancava dente naquela época, né? E também a gente se adaptou àquilo. A gente não estava vivo, eu acho. Mas eles se adaptaram àquilo, né? Como a gente tem que se adaptar hoje. Há uma pressão da comunidade em que você seja igual, né? Que você siga uma regra, uma norma. Isso vem principalmente da Revolução Industrial, que precisava de horários fixos para as pessoas produzirem de 9 às 5, de 9 às 5, horário de almoço de 13 às 14, né? E todos fazendo coisas repetitivas. Depois passou para a escola, que também levou as crianças para controle do corpo delas. Então, tem que sentar e tem que colocar aquela madeira aqui para prender o corpo da criança. Então, o tempo inteiro, a sociedade quer prender nossos corpos, prender nossas ideias também, e para nos controlar. E dizer quais são as regras do momento. Então, a regra do momento é ter dentes muito brancos. Entendi. E dependendo do país, inclusive, você esconde, né? Nos países muçulmanos mais rigorosos, as mulheres só mostram os olhos. E aí você também lembra do Renascimento, de séculos passados, que um tornozelo era sexy, mostrar um tornozelo. Né? Então essa questão do sorriso inclui o corpo inteiro, na verdade. Né? O que é que pode e o que não pode. Conquista, né? E veja bem, o Brasil é um país tão contraditório, né? As mulheres ficam com biquíni micro, mas se tirar o biquíni é presa. Enquanto o erótico mostra e esconde, mostra e esconde. Esse é o erotismo da brasileira e do brasileiro. Já em países mais libertários do corpo, o corpo não é erótico. Erótico é a provocação que ele oferece. Entendi. Tanto é que vai em parques, as meninas estão fazendo topless. Não é ver você nu que vai me deixar excitado, mas o que você vai me proporcionar, que tipo de convite você vai me fazer, inclusive sorrindo, né? Porque as pessoas não ficam nuas e sorrindo, elas ficam nuas e não estão nem olhando para o outro, né? Então, o sorriso, inclusive, é uma espécie de cantada, né? Se você sorrir para o outro, você está meio dizendo, olha, gostei. Né? E me fala uma coisa. Não sei se eu respondi porque essa é uma pergunta difícil. Me fala uma coisa. De tudo aquilo, né? Você falou, não, eu vi várias coisas a respeito de boca, tudo. O que mais a respeito da boca que você acha que seja interessante para quem está nos assistindo ver e escutar? Higiene, né? Higiene é fundamental. Escovar. Tem muitas infecções que entram pela boca, né? Sim. Que surgem através da boca, né?
preocupar-se com troca de objetos, né? Escovar com a mesma escova de dente os dentes, né? E me fala uma coisa, dentro dos tratamentos ou dos grupos que você deve ter participado em relação a essas infecções, né? Afinal, não vai sair agora, mas estamos aí a algumas horas do carnaval, né? Hoje é dia 9 de fevereiro e o carnaval começa hoje à noite. Hoje à noite. Hoje já tem sambódromo. Então assim, e no carnaval as pessoas, né, acham que o mundo não é de ninguém, que não existe perigo, que não existe problema, né? Pensando aí nos cuidados para a boca, quais seriam os cuidados que a pessoa deveria ter? Ou a higiene como ela só, né? Isso é uma coisa fundamental, porque toda vez que a gente tem uma infecção na boca, a gente tem o corpo aberto. Uma pessoa que tem um sangramento na boca, ela tem o corpo aberto para um processo infeccioso aí. Disso que você sabe, quais são as infecções que a gente pode ter aí, essa contaminação vinda pela boca? Quase todas, né? Quase todas. Os orifícios todos, né? O ânus também, a vagina também, a glande, né? Onde tem buraquinho é a abertura, né? E precisa ter uma fissura, precisa ter uma abertura aí que vai causar isso, um ferimento ou não? Mesmo sem o ferimento, isso pode ser... Com o ferimento, a chance de os riscos são maiores, né? Sim. E tem uns que são micros, né? Que a gente não é a olho nu, né? No próprio ânus, né? Com sexo anal, tem fissuras que você não percebe e existem, né? Sim. Eu tenho idade suficiente para dizer que eu passei por 2 pandemias, né? A primeira foi a AIDS e a segunda a Covid. E em ambas, eu era adolescente na época da AIDS, né? E era a época das boates, dos beijos, das bocas, né? De transar com quem você encontrava e tal. E aí eu comecei a ver amigos meus de 19 anos, de 20, morrendo. Era incrível, enterro de pessoa com 19 anos. Encontrei a AIDS e morria depois de 2 semanas. Uau! Eu tinha uma amiga lésbica que estava bêbada, a Suzy. E ela transou com um rapaz e ela contraiu AIDS e morreu depois de 6 meses. E era lésbica, né? E aí naquela época não se sabia como contraía. Não tinha informação ainda. Então podia ser... O outro era meu inimigo, o outro era meu adversário, o outro poderia me matar. Então a boca do outro poderia me trazer o HIV. O toque do outro... não podia tocar no óculos do outro, sentar no metrô quente, você podia... Tudo isso era motivo. Então, eu pessoalmente fiquei 3 anos sem fazer sexo naquela época, porque o outro podia me trazer a morte. Uau! Né? Covid foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Então, eu inclusive nos meus atendimentos, a orientação dos sexólogos no mundo para pessoas solteiras era que se masturbasse. Que não fosse para a rua encontrar alguém novo, porque podia trazer a morte. Olha só. Então a gente orientou bastante, tenta se masturbar, não vai procurar ninguém fora. E aí entrou outra pandemia, uma subpandemia, que é a do vício em pornografia. Porque eles gostaram tanto de se masturbar que não querem mais ninguém, estão se masturbando e não querem mais encontrar ninguém, alguns. E será que isso pode ser até um... Eu saí da boca, mas... Sim, não, eu acho que é super relevante. E eu também, minhas ideias, elas às vezes divagam um pouco, porque eu acho que é importante a gente fechar um raciocínio. A geração hoje é uma geração muito individualista. É uma geração onde a gente pega, às vezes, muitos meninos que não saem de casa e preferem ficar jogando videogame. Você acha que isso pode ser um risco da pornografia, sendo que é muito mais fácil hoje a gente encontrar uma pornografia na internet do que quando a internet começou, quando nem tinha internet, que você tinha que ir na banca de jornal. Existe esse risco com os jovens? Deles se tornarem viciados? Totalmente. Na minha época, não sei na sua, mas a gente tinha que gastar para se masturbar, né? Porque tinha que pagar a revista. Tinha que pagar o filme na locadora. Tinha que devolver depois de 2 dias, rebobinado. Né? As revistas se enjoavam daquelas caras, daquelas pessoas ali, você tinha que comprar outras. Aí você comprava não só a revista para se masturbar, você comprava, direto ao ponto, a gente se masturbava mesmo, né? Comprava também Veja, jornal, para fingir que aquilo era só uma delas. Na verdade, só queria a revista, mas você tem que gastar com outros produtos. Mesma coisa na locadora. Eu pego um filme romântico de aventura e o de pornografia. Mas na verdade você não quer ver aqueles filmes, só o de pornografia. Então tinha um custo. Hoje não tem custo, né?
Não tem custo objetivo, porque você clicando, você está gerando logaritmo para as produtoras, sim, etc. e tal. Você fala da juventude que tem 18, por aí, adolescentes, né? Os adolescentes, isso. Não só o risco à pornografia, como o risco à não prática sexual com o outro. Existe uma coisa chamada síndrome do celibato, que acomete principalmente jovens no Japão e na Coreia, e um pouco o leste europeu, que são adolescentes até 26, 27 anos, que não querem fazer sexo, querem priorizar carreira, querem priorizar dinheiro, querem abrir startups, querem criar podcasts, mas não querem sexo. E aí os governos desses países estão muito preocupados, porque a população vai diminuir. Não, está envelhecendo e tem menos jovens. Pela primeira vez tem mais velhos do que jovens. Morreu menos velhos e nasceu menos jovens. Eu acho que em 2023. Então não tem essa população, essa mão de obra não é suficiente para também tomar conta desses idosos. E, naturalmente, também não produz riqueza para aquele país. Sem dúvida. Então, tem uma preocupação. No Japão, tem pessoas que contratam profissionais para andar de mão dada durante 1 hora. Não sei nem o nome disso. Personal hand. Sensacional. Contrata por 1 hora para andar no parque, porque não sabe a sensação do tato mais. Uau. Tem jovens que vão para casas de profissionais do sexo para elas fazerem cafuné durante 1 hora, porque eles não sabem o que é o toque também. Não é para penetrar, não é para ficar nu. É para ter o contato pessoal. E porque a masturbação, isso é um assunto que tem muito na terapia, especialmente dos homens heterossexuais que eu atendo. Porque a masturbação, ela tá deixando as pessoas nos seus quartos, né? Aí tem a história da pandemia, tem a história do home office, porque no home office você trabalha, mas não trabalha 8 horas. Tem hora que você não tem o que fazer. Então, você está no computador. Vou abrir um site. Aí vou dar uma masturbada enquanto tem uma reunião e outra, eu vou me masturbar. Se você estiver aqui onde a gente está agora, eu não vou fazer isso. Vou ali no banheiro me masturbar. Não. Mas na minha casa eu posso fazer. Entendi. Então, ele traz a praticidade do orgasmo. Ele traz a eliminação da comparação de você com o outro, da pessoa que está com você te comparar com o outro. Caramba. Ele também elimina a avaliação da tua performance, se você teve a ereção completa ou não, se a mulher teve orgasmo ou não, porque não tem avaliação do outro, é você com você mesmo. Não existe também a preocupação com o tempo. Eu não posso gozar em 4 minutos porque pega mal. Eu tenho que demorar pelo menos meia hora, né? Então, na masturbação você pode gozar em 2 minutos. Mas com outra pessoa, pega mal, né? Você teve uma ejaculação precoce. Eu já falei do corpo, também não tem avaliação do seu corpo. Você pode ser gordinho, pode ser magrinho, pode ficar em pé, pode ficar deitado. Você pode escolher que cena você quer ver e não só aquele corpo que está na sua frente. Você pode escolher personagens vários, né? Então leva para esse mundo da Alice maravilhoso, que é difícil recuar às vezes. Caramba, nunca tinha pensado por esse aspecto. Porque pensando nesse cenário e pensando realmente no crescimento mundial, tende a ter uma restrição de crescimento, porque muitas pessoas às vezes têm preguiça. Já ouvi isso ontem. Eu tenho preguiça de fazer sexo, porque eu tenho que tirar a roupa, tem a posição, às vezes dói minha coluna, né? Porque, inclusive, tem isso. O sexo, ele é sujo às vezes, ele tem erro, ele tem dor. Na masturbação, não. Masturbação, não. Então, é um caminho muito atraente, né? Você fazer sexo sozinho, mas é um grande vazio depois, né? Você sabe que na escola que eu estudei, a gente tinha... se chamava CPG, Convivência e Participação em Grupo. E a gente tinha todas essas orientações, né? E era mega divertido, né? Eu lembro quando a professora foi ensinar o que era uma camisinha, como colocar. Ser felizado, viu? Porque nem toda escola... Então, eu não sei se hoje em dia tem isso. Educação sexual é fundamental. Muitas das questões que me trazem na terapia são de questões não resolvidas na infância e na juventude. Traumas, abusos, falta de orientação, falta de conhecimento do próprio corpo, mulheres que não conhecem a própria vagina.
Primeira coisa, quando eu dou palestra tem mulher, eu falo, vocês têm aquele espelhinho que vende na 25, de R$2? Compra. E coloca assim do lado da privada. Vai fazer xixi? Olha, está tudo bem. Olha. Sim. Precisa conhecer, né? A gente olha, o homem olha. Foi criado para isso. A mulher foi criada para não pegar, cruzar as pernas. Temos mulheres aqui que podem até confirmar. Fecha essa perna, menina. Não pega aí. Né? Olha o ímen. E a gente foi criado para ir para a rua, o contrário. Né? Então, muitas... Eu tive aula de infecção, né? E a professora, ela trouxe fotos escabrosas de HPV, assim, que teve que extirpar a vulva. Uau! E ela contou a história daquele caso, estava preta a vulva. Era uma mulher que tinha vergonha de se olhar, tinha vergonha de ir no médico e tinha vergonha de ir não fazer mais sexo com o marido. E foi aumentando a infecção. Teve que extirpar a vulva. Meu Deus, mutilar ela para conseguir resolver o problema. Mutilou. Então, é um felizardo você ter aula de educação sexual, porque me traz os clientes para a minha terapia, mas se tivessem educação sexual antes, eu não teria esses clientes todos também. Me fala uma coisa. Tem uma coisa da pornografia que é importante também dizer, que eu também acho... É um assunto que me trazem e que eu acho que é preocupante. Como é um mundo maravilhoso de possibilidades, de imagens, né? E nós homens somos muito do visual, né? A gente se interessa muito pelo que vê. A mulher não sempre. A mulher às vezes é pelo que ela ouve. Quando pergunta como foi seu dia, meu amor, é muito mais sexy do que a gente tira a roupa, né? Então a mulher não é muito ligada à pornografia como o homem é. E aí o que acontece? Você quer ver uma cena de um homem e uma mulher transando, tá? Aí você já viu 1, 2, 3, 4, 5. Quer ver outra coisa. Aí você vai para podolatria, aí você vai para swings, aí você vai... Tem gente que vai para pedofilia e é preso por curiosidade. Então você vai para terrenos e lugares onde você não iria na sua vida pessoal. Entendi. E aí quando você vai para a cama com alguém, você está com aquelas imagens na cabeça. Eu já ouvi muito isso. Quando eu vou fazer sexo, eu faço tudo, um pouco de cada coisa que eu vi nos filmes. Aí vira praticamente um trailer de filme. Ele faz a podolatria, ele faz o anal, faz o oral, belisca no peito, mija na pessoa, tudo porque ele viu nos filmes e reproduz. Talvez nem saiba o que está fazendo. Não, mas tá fixado na memória. Então tem esse caminho muito perigoso também de uma certa poluição das informações a respeito das práticas sexuais, digamos, cotidianas e críveis para o seu dia a dia, porque eles esquecem que eles são atores. Sim. Contratados para fazer aquilo. Existe cortes, né? Cortes. Edição, existe uma orientação, tudo para aquilo, não é tão assim. Por exemplo, tem muitas atrizes pornôs que elas tiram o colo do útero, elas tiram o útero, ou o colo do útero. Não, elas tiram o útero, porque sem útero elas podem ser penetradas por qualquer tipo de homem. E tem mulheres que têm vaginas mais estreitas, e elas, sem ter dor, elas não fazem a cena ou não ganham dinheiro por isso. Uau. Então elas preferem ganhar o dinheiro do que ter útero. Tá? Mas na vida pessoal, não imaginava isso. Na vida pessoal, as mulheres têm diferentes tamanhos de vagina, né? Sim. Teve até o caso da menina que morreu, você ficou sabendo, né? Não. Que transou um cara do Corinthians, jogador. Não vi. Ainda estão sendo feitos as perícias, mas supostamente o pênis dele era muito grande para a vagina dela. E aí a região que fica entre o pênis, entre a vagina e o ânus, rompeu. E aí ela teve parada cardíaca, não sei o que, morreu. Meu Deus. E outra coisa que os homens... Mas no ato, não, depois? No ato. Não, teve a parada cardíaca no ato, morreu depois, teve SAMU e tal. Meu Deus. Estão fazendo exames toxicológicos, para ver se não foi... sexológicos, e o terceiro eu esqueci agora. Nem imaginava que pudesse acontecer isso. Caramba. O homem às vezes esquece que a vagina ela dilata, né? Então ela aumenta 7 vezes. Então quando você vai penetrar imediatamente, às vezes a vagina não está preparada. Então a mulher sente dor, ela evita o sexo de novo, né? Sim. Muito assunto, né? Vamos lá. E a gente saiu da boca e foi para a vagina. o grande ponto que eu vejo é o seguinte, Liz. Volto a falar, seriam assuntos que eu conversaria, né? As meninas do consultório, elas sabem quando eu comecei o tratamento realmente atendendo, na hora que eu paro da risada. Porque minha risada é muito alta. Então lá de baixo é um sobrado, lá de baixo elas sabem na hora que eu comecei porque eu parei de dar risada. Eu acho que esses assuntos são assuntos que, por mais que não tenha uma relação direta com a boca,
Mas eu tenho certeza, se alguém veio aqui para ver a respeito da boca e viu isso, achou muito interessante. Porque, de verdade, várias coisas que você falou, não tinha a menor ideia que pudesse... E eu acho que nós, seres humanos, a gente não pode estar limitado a só um conceito, a só um conhecimento. Porque, às vezes, de tantas outras possibilidades de conhecimento que a gente pode ter, vai surgir, às vezes, um negócio, vai surgir, às vezes, uma resposta para um filho, uma resposta para um paciente. Então, eu acho importante a gente ter todo esse conhecimento. Mas vamos voltar para a boca. A boca tem uma coisa muito relevante que eu esqueci de dizer, a autoestima, né? Sensacional, sensacional. A autoestima. Tem um filme em cartaz que vem de um livro, A Cor Púrpura. Está em cartaz, inclusive entrou essa semana, em forma de musical. Que uma das questões do filme é que ela sorri, ela fecha e ela tapa a boca. Porque ela foi subjugada pelos homens da vida dela. O pai, o marido, que ela era feia, que o sorriso dela era feio. Então ela começa a tapar a boca quando ela ri. Até que ela encontra uma cantora que é amante do marido e tira as mãos dela da boca para ela observar que ela tem um sorriso bonito, sim. E quando ela descobre... eu até arrepia falar. E quando ela descobre aquele sorriso, ela nunca mais tapa a boca. E aí, ela, além dela sorrir, sem tapar a boca com as mãos, ela enfrenta o marido. Ela enfrenta toda aquela violência, aquele abuso. Então, ela não só sorri, como ela ganhou, ela se empoderou, a palavra do momento. Ela tomou conta de si mesma. E não viveu em função desses homens que... Ela teve 2 filhos com o pai. Uau. O pai dela estuprou, ela teve 2 filhos com o pai, e esse pai afastou esses filhos e mandou para longe. Foram para a África. E ela, uma mulher totalmente subtraída como pessoa, até descobrir... Aí encontra uma mulher com autoestima no céu, uma cantora que canta com o peito para frente, todos pretos, né? Estados Unidos, anos 30, se eu não me engano. Deviam ser lá todos do sul, né? Todos do sul, e ela chega com os peitos para fora, uma voz incrível, vários amantes, encontra essa mulher que sorri com uma boca fechada, que acha que o sorriso dela é feio. E ela tira a mão dela e ela olha assim no espelho: eu tenho um sorriso bonito, eu sou bonita, eu sou mulher, eu sou maior que eles todos. Uau. E aí reverte a situação. Então ela fala mais alto, inclusive, e ela se posiciona. Olha o que um sorriso faz. Você sabe que a gente teve um caso uma vez de uma avaliação da paciente. O paciente nem fez tratamento. E aí a boca estava numa situação muito precária. Ela precisava de fazer implante, trocar as restaurações. Tava muito ruim. E aí a gente passou orçamento para ela. Ela falou assim: não, tá, tudo bem, adorei, senti super confiança em vocês, mas eu preciso falar com meu marido. Aí eu lembro que as meninas, eu falei: olha, tome muito cuidado com ela, porque a gente não sabe quem é o marido dela, o que o marido dela pode falar para ela. E ela, escondida, ela falava: eu tô tentando convencer ele. Convencer de quê? Convencer a deixar fazer o tratamento. Eu acho que existe uma grande diferença entre você poder fazer, às vezes financeiramente não é o momento da pessoa fazer, e deixar fazer. É isso que você falou. A pessoa estava sendo calada. E aí eu fiz uma relação. Será por ela já ser uma pessoa calada na vida dela, será que ela refletia isso na boca? A gente, dentro da psicologia, da odontopediatria, a gente tem a fase oral. Será que isso impactou nela e ela não conseguia realmente ter uma relação saudável e ela mostrava isso para a boca? Nunca tinha pensado nisso, que, né, às vezes esse sorriso está interferindo nessas pessoas que são mais submissas, né, que deixam mais o mundo tomar conta. E da mesma forma, existe uma área chamada que é o visagismo, né, onde você consegue transformar as pessoas através de alguns detalhes de corpo, cabelo, sorriso. Eu tenho uma paciente que eu fiz um tratamento dela, e aí eu falei para ela, me veio a nossa intuição veio na cabeça, e falei: posso aumentar seus caninos? Ela falou: por quê? Eu falei: cara, dentro do visagismo, quando a gente aumenta o canino, a gente dá um pouco mais de empoderamento. A gente dá um pouco mais... Porque as histórias que ela contava é assim: porque minha chefe me coloca lá para baixo. Não, porque não sei quem me coloca lá para baixo. Não, porque eu não tenho atitude de fazer isso. Aí eu falei: posso aumentar? Ela falou: pode. Aumentei. Pediu demissão no outro dia. Eu falei: amiga, você precisa ter... Ela falou: não, fica tranquilo que pagar, eu vou te pagar. Ela falou: foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje ela tá super bem. Montou uma empresa, tá super bem. Mas aí, dela tomar essa atitude, porque ela se olhou no espelho e falou: meu, eu tô diferente. Eu tô com uma cara mais agressiva.
né? O quanto esse sorriso mudou. E assim, às vezes, uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas, essa inter-relação pessoal. Como é você com o outro? Com alguém que seja do mesmo nível que você ou alguém que seja superior a você? Às vezes esse sorriso ele tá amarelado, né? Sim, olha o poder dos vampiros. É verdade. A sedução dos vampiros. E quando ele está excitado, para chupar o sangue, o canino aumenta. É. Né? E é bem erótico isso também, né? Você está falando de uma coisa interessante agora do canino, mas escapou da autoestima que a gente está falando, do empoderamento. Não escapou. Do sorriso, do controle do outro, né? Bom, escapou. Deixa quieto. Eu vou deixar anotado aqui, depois a gente volta. Então eu vou te fazer uma outra pergunta. Voltando à parte da sexologia. A gente... lembrei. Então boa. Show. A boca, olha o quanto erótico a amamentação. A boca no seio da mulher, da mãe. Começa ali o erotismo. Não tem maldade, obviamente. Sim, claro. Não tem sexualidade, né? Não tem sexualidade, já tem. Não tem desejo. O desejo é pelo alimento, pelo leite, mas já tem um componente erótico ali, no sugar, né? Eu estava lembrando por causa da boca também. A boca também, ela começa a ter essa importância erótica no bebê. Olha que interessante. E será que uma das partes daquele complexo de Édipo pode ter essa relação com isso? O Freud diz, né? O Freud diz tanta coisa que hoje ele não diria. Ele seria cortado. Mas como ele era muito inteligente, eu acho que ele refaria vários livros dele. Mas é o que ele tinha no momento, né? É aquilo, é o que a gente tem no momento. Às vezes a gente tem a informação restrita, porque naquele momento é o que a gente sabe. Sim. A questão transexual, por exemplo, né? O substantivo, nós seres humanos, a gente gosta de classificar tudo, né? Então, os planetas estão aí e a gente descobre um, põe um nome, mas o planeta não está nem aí para a gente. Mesma coisa são os animais, as plantas, né? O filho quando nasce, qual é o nome do meu filho? Né? Tem pintinho, vai ser o nome de menino, mas se for uma menina, só porque tem um pinto, né? Então, o termo homossexualidade foi criado no século XIX, 1972, se eu não me engano. 1872. E, se eu não me engano, em 1874 ou 1870, um período de 2 anos, foi criado o contrário, heterossexualidade. Aí você me fala, mas as pessoas então a partir daí que eram gays. Não! O Império Romano que o diga. Sim. Nós estamos muito mais conservadores hoje. Sim. Né? Eles aliviavam o estresse entre eles, né? Sim, sim. O primeiro registro de transexual que a gente tem é uma mulher do Nero, do Imperador Romano. Ele morreu com 26 anos e matou a mulher dele grávida. E para não ficar sozinho, ele pegou um escravo que parecia a mulher dele e mutilou. Ou ele mutilava ou ele morria. Eu preferia ser mutilado. Então ele foi a última mulher de Nero, uma mulher trans. Caramba. Não existia o nome transexual, né? Luís XV, enfim, tem um histórico aí. E o termo transexualidade, ele foi criado em 1922. Só que as travestis e as transexuais só foram entender o que é isso agora. Então, era a informação que elas tinham no momento. Então, todas eram travestis. Na verdade, não. Sabe a diferença travesti e transexual? Não. Travesti não tem incômodo com a genitália. Tá. Não tem interesse em extirpar a genitália. Transsexual tem. Então é um desconforto, é uma disforia. Não sei se o nome ainda está politicamente correto, porque também está mudando as nomenclaturas, mas é um incômodo com... Porque assim, a identidade é o que eu sou. Tá. Então eu sou uma mulher, então eu tenho que ter vagina. Aí, quando olha para baixo, tem um pênis. Ops, não tá certo. Então não sou eu. Aí é trans. Aí é trans. Entendi. Tem 2 correntes de estudo sobre isso, e eu acredito no misto. A corrente biológica, médica, diz que o cérebro, eu não sei precisamente, eu não sabia que ia falar disso agora, mas a genitália, ela é criada no feto na 7ª semana, mais ou menos isso aí. E na 11ª, a genitália. Não, primeiro a genitália, depois o cérebro. Às vezes não há uma comunicação direta entre o que se tem e o que se é.
Interessante. E com 2 anos, 3 anos, os pais começam alguns pais percebem esse incômodo, né? Eu tenho um amigo que é transexual e ele me contava que com 2, 3 anos ele ganhava a boneca e ele rasgava a boneca. Que ele não gostava, ele queria bola, né? Mas ele não sabia que existia o nome trans. Entendi. Ele sabia que existia um incômodo. Então, voltando ao Freud, o Freud escreveu aqueles livros com o complexo de Édipo, de Electra e tal, com as informações que ele tinha ali, né? Foi ele que criou o termo histérica para as mulheres, que tem a ver com o útero. E hoje a gente sabe que tem a ver com TPM. Uhum. E as mulheres eram internadas, porque elas eram histéricas, por causa do útero. Histérico vem do grego útero, né? Sim. Naquela época, né? Sim. Foi quando criaram os primeiros vibradores também, gigantescos e tal. Lá atrás. Lá atrás, isso do século Caraca. XX. Né? Então, depois disso aí veio o Klein, depois veio Jung, depois veio Winnicott, foram revendo Freud, né? E foram ampliando os conceitos a partir dos nossos novos conhecimentos, né? Por isso que a educação sexual é importante, e a sua escola, parabéns pela iniciativa, porque tem que levar essas informações já. Eu até vou 7 anos, eu acho que já era bom começar. Se ainda eles têm, depois eu te falo. Um dia que a gente se encontrar, eu te falo. Vamos voltar aqui para a boca. Porque a boca também é de falar, né, gente? Então a gente fala. Não, e tá assim, estamos aqui para isso, estamos aqui para saber tudo. A gente sabe que algumas substâncias, né, como álcool, tabaco, isso são entorpecentes que, pelo próprio nome, eles vão causar aí mudanças na sensibilidade. Dentro da sexologia, do sexo, você acredita que isso interfira negativamente de perda de sensibilidade, de alteração de sensibilidade, quando dessas substâncias? Porque o cara tomou todas, não vou falar nem em relação à parte da ereção, mas em si da sensibilidade, ou mesmo da sensibilidade da cavidade bucal. O que você acha? Perfeita pergunta. Eu adorei que você usou substância e não drogas, porque drogas é um conceito moral, né? E substância é o substantivo certo para esse tipo de... Porque elas também variam de acordo com o tempo, de acordo com o local, de acordo com a moral, de acordo com a igreja, né? A religião, de acordo com a família, de acordo com a comunidade. Então, quando se usa droga, o conceito é muito moralista, né? Sim. Substâncias, sim, elas alteram o sabor das coisas, né? Elas também, além de alterar o sabor das coisas, elas também geram uma permissividade que pode ter consequências. Por exemplo, você ficar desprevenido para usar camisinha, você esquece da camisinha, você não coloca ela direito, ela rasga, você não percebe. O hálito muda, né? Nem sempre para o melhor, né? Tem algumas bebidas que eu acho que o hálito fica bom, o uísque, gin, por exemplo, e tem outras que talvez não fique bom. Dependendo do vinho, talvez o hálito não fique bom. Por outro lado, tem pessoas que usam essas substâncias como bengalas para se liberarem um pouco mais, né? É aquele relacionamento que está meio travadão, aí vão tomar um vinho e tal, e de repente, pum, abre né? Né? E eu acho que são essas duas coisas. Altera a sua percepção e a tua capacidade de se prevenir de alguns riscos. Você se torna um pouco mais vulnerável. A questão também dos sabores, do hálito, né? E também de entender que se você esquecer que tem um ferimento na boca, né? Sim. Você fica mais livre, e também a liberdade também é uma coisa perigosa, né? Sim. A liberdade inclui responsabilidade. Ser livre é ser responsável. Vou falar em relação a essa palavra, e aí tem várias coisas que vêm aparecendo na minha cabeça. Eu sempre falei que existe a diferença entre liberdade e libertinagem, né? Dentro exatamente dessa frase que você falou, né? Será que a liberdade seria perigosa ou a libertinagem seria perigosa? O perigo é a vida já em si, né? Viver é perigoso. Mas também é excitante. O perigo é excitante, né? E ele é viciante, né? Por isso os esportes radicais, por isso essas experimentações sexuais, né?
E o nosso sacerdote até fala de autorresponsabilidade, né? É importante ter isso em mente, mas às vezes, por algum motivo, por álcool, por uso de substância, nos escapa essa autorresponsabilidade. O que é mais perigoso, liberdade ou libertinagem? Ambos são perigosos, né? Se você não tiver responsabilidade. Nada adianta. Libertinagem é um conceito também muito amplo, né? O que seria exatamente? Para quem? De que maneira? Aí cai também num conceito de moral também. De moral também. Sim. De moral também. Então, a gente tem aumento muito expressivo de aumento de sífilis e de crimes como Boa Noite Cinderela. Por quê? Porque você usa creatina? É creatina? Não, creatina é para deixar forte. Não, então não é creatina. é um pó que usa-se para cavalo. Esqueci o nome. Esqueci o nome agora. Por que o aumento de tudo isso? Pela irresponsabilidade com o próprio corpo, né? Entendi. E também uma desatenção, uma vulnerabilidade. É aquilo que eu falei, o outro pode me trazer a morte e o roubo. Né? Então, tem que ficar atento ao desconhecido também. Então, essa liberdade, eu fico com quem eu quiser, eu vou para onde eu quiser, fica atento também, porque infelizmente aumentou o número de crimes em relação a isso, né? E nos aplicativos também, né? Ser solteiro é perigoso. Ainda bem que eu sou casado. Luiz, seguinte, para a gente finalizar, para não se tornar até assim e para as pessoas absorverem todo esse conceito, esse papo legal que a gente teve aqui. A cabeça deve estar esquentando de muito. De tudo isso que a gente falou, queria que você resumisse aí numa frase, que fosse uma frase para a pessoa tatuar na pele e todo dia ali falar assim, pô, João Luiz me falou um negócio que seria uma coisa que seria muito interessante para mim, para todo dia ler, e é uma coisa para se pensar, para se refletir. Pense em algo que você falaria para uma pessoa. Uma vez me perguntaram, quando eu entrevistei o outro sacerdote meu sobre sexualidade umbanda, ele perguntou, por que você trabalha com isso? Né? Por que você trabalha com sexualidade? Por que você estuda isso? Eu falei, seria essa frase talvez. Quanto mais a gente se conhece, a gente se respeita e impede que o outro avance sobre a nossa liberdade de usar e oferecer para usufruto o nosso corpo. É lindo isso, é lindo isso. Luiz, só tenho que te agradecer. Cara, foi sensacional, foi um papo muito legal. Aquilo que a gente, na praia, a gente começou o start da gente, né? A gente viu que a gente tem várias coisas em comum, várias pessoas que a gente conhece. A ideia de você vir para falar aqui foi aqui dentro do podcast, que a gente começou a falar, pô, em relação ao carnaval, a gente podia trazer alguém para falar de beijo, para falar... E eu falei, pô, tem um amigo que é sexólogo, seria show. E tenho certeza que ele tem um baita de bagagem. A gente vai ficando mais velho, a gente consegue conhecer as pessoas pelo olhar. Você sabe disso, né? E eu fiquei super feliz quando você aceitou o convite para aqui. Te agradeço demais o seu tempo que você despendeu para vir aqui hoje. Eu sei que você tem super compromissado, tem as tarefas à noite que toda sexta você tem. Eu fico super feliz, te agradeço por ter enriquecido a mim e com certeza as pessoas que vão assistir a gente. Depois na descrição a gente vai deixar todos os seus contatos, que eu tenho certeza que tem muita gente que vai querer conversar com você. E pode ser no privado, ou pode trazer aquela frase, então, amigo meu... Né? A Laura Miller fazia muito isso no Altas Horas, né? Então, amigo meu, Laura... Aquela era muito boa, aquela menina era muito boa. Ela era minha colega, a gente fazia ginástica junto, a gente trocava... Ela é jornalista também de formação e entrou nessa área da sexualidade, né? Porque eu sou homem sexólogo, é diferente de mulher sexóloga, né? Por causa do mundo machista, às vezes as perguntas não vêm muito para mim, vai mais para mulheres. Olha só. Interessante, né? Mas eu atendo mulheres também. E no Zen Club, que é onde eu atendo, é lá zenclub.com.br. Até já estou adiantando. Perfeito. É interessante que eu vou te falar, a demanda dos homens é muito em relação ao pênis, ao falocentrismo. Meu pênis, minha ereção está comprometida, meu orgasmo e tal. As mulheres não, é coisa de coração, de sentimento. Olha só.
o meu marido, meu namorado. Apenas uma, e eu atendo desde 2018, apenas uma falou da vulva dela, que não gostava. E aí eu indiquei a vaginoplastia. Aí nunca mais ela me procurou. Deve ter resolvido. Eu que agradeço, eu acho que esse assunto tinha que... a sexualidade não se restringe à genitália, não se restringe a sexo. A sexualidade é sobre o outro, é sobre você, é sobre respeito, é sobre o andar, é sobre o falar, é sobre o sentir, é sobre o tocar. Né? A gente se expressa quando a gente escolhe a roupa que vai sair de casa. Sim, sem dúvida. E aí você está se expressando, né? Você está dizendo que a gente tem 3 dimensões de sexualidade: a sexualidade biológica, que a gente aprende na escola, né? Os caracteres primários, secundários, barba, mamilo, tal. Tem a psicológica, que é o que eu sinto, o que eu sou e o que eu quero e quem eu quero. E a sociocultural, que é isso que eu falei, como você se comporta na sociedade. Tem tanto assunto, já falar de teu espírito, não dá mais tempo, mas é como você se expressa e como as pessoas te veem também. Né? Então, essas são as 3 dimensões que a gente trabalha. Agradeço muito, eu acho que também boca é fundamental, ela é o abre-alas, né? A gente está falando de carnaval, é o nosso abre-alas, vem para mim, se eu abrir um sorriso, vem para mim, né? E... quando eu fui fazer vestibular, eu estava em dúvida entre jornalismo e odontologia, acredita? Teria sido um ótimo dentista. Nada a ver uma coisa com a outra. E que esse podcast tenha vida longa e que esse assunto... Porque principalmente, eu acho que a gente falou no final, mas principalmente boca é autoestima. E as pessoas com autoestima segura, o mundo fica muito mais iluminado. Eu acho que é uma expansão que começa pelo brilho do sorriso. Perfeito. Meu amigo, obrigado novamente, seja muito bem-vindo. A gente pode marcar outros bate-papos que eu tenho certeza que vão ser muito prazerosos. A vocês que assistiram até agora, muito obrigado. Aguarde os próximos episódios que serão sensacionais. Muito obrigado.